Excepcionalmente hoje, por causa do temporal que atingiu a região, o NH ao vivo começou um pouco mais tarde. Você vai saber a partir de agora os detalhes da tempestade que trouxe destruição e prejuízo para muitos moradores do Vale dos Sinos e Paranhana. Fique com a gente. O NH ao vivo, primeira edição, está no ar. Olá! A chuva tão esperada para amenizar o calor que tem feito nos últimos dias veio acompanhada de pânico e caos. Por volta das 4 horas da tarde, o tempo começou a preparar o que seria uma grande tempestade, aliás, assustadora. A chuva fraca começou a cair em vários locais aqui da região e quase 10 minutos mais tarde, rajadas de vento foram ganhando força cada vez mais, atingindo entre 120 e 150 km por hora. Dá uma olhada. Foram apenas cerca de 10 minutos, mas o suficiente para deixar um rastro de destruição em cidades do Vale dos Sinos e Paranhana. Por volta das 16h09, o céu bastante escuro deu lugar à tempestade com rajadas de vento que variou entre 120 e 150 km por hora, além de muito granizo. O pânico tomou conta da cidade. As imagens que você assiste foram registradas do interior da sede do Grupo Sinos, no bairro Ideal, em Novo Hamburgo. O cenário que se instalou foi de escuridão trazida pelas nuvens e a falta de energia elétrica, telhas e telhados voando, além do medo trazido pelos diversos raios e trovoadas. A microexplosão atmosférica, conforme explicou a Metsul Meteorologia, é o fenômeno responsável por este caos e é parte da onda de calor sobre o estado. Difícil de prever, esta microexplosão ainda pode ocorrer novamente nesse verão, agora em pontos isolados. Apavorante, né? Foram apenas 8 minutos, mas o suficiente para causar muitos estragos. Casas ficaram destelhadas, parte do hospital municipal também teve as telhas arrancadas aqui em Novo Hamburgo e a estrutura de um prédio no centro também ficou danificada. Além disso, muitos postes e árvores caíram, interditando o trânsito. Dá uma olhada. Basta percorrer algumas ruas de Novo Hamburgo para perceber os rastros de destruição deixados pelo temporal na tarde desta sexta-feira. As rajadas de vento, junto com a chuva forte, arrancaram telhados, quebraram janelas, arrancaram árvores, placas e painéis em vários lugares da cidade. O temporal foi tão forte que causou falta de energia elétrica em vários pontos e locais ficaram alagados. A Comus informou que o bombeamento de água para Novo Hamburgo está interrompido. A orientação é que a população economize, pois pode faltar água. Além disso, o trânsito se transformou num verdadeiro caos. Árvores caídas tanto na BR-116 como também dentro da cidade deixaram o tráfego praticamente parado. No prédio da prefeitura, janelas foram estilhaçadas. Parte da cobertura de uma concessionária de veículos no bairro Ideal foi arrancada, causando uma série de estragos dentro da loja. Como eventos esportivos estavam programados para acontecer aqui na região amanhã e também no domingo, a gente conversa agora com o Chico Luz para saber a situação dos ginásios e do Estádio do Vale. Olá, Chico, tudo bem? Tudo bom, Kelly? Aqui você está aqui hoje para falar de esporte, mas numa situação nada agradável, né, Chico? Pois é, muito triste, né, o que está acontecendo. E apavorante, né? A gente estava aqui dentro do prédio e a situação é mesmo de medo, de pânico e indefesa. A gente não tem o que fazer também, né? Um vento forte daqueles. Aqui tem muitas janelas grandes, né? Então a gente ficava observando assim, tudo realmente foi um troço caótico, assim, assustador, mas por sorte aqui ninguém se machucou, a gente torce para aqui também não ter tido prejuízos. Grandes prejuízos também, grandes danos. Chico, então conta pra gente agora como é que está a situação do Estádio do Vale. O Estádio do Vale teve pequenos danos materiais, a gente falou com o pessoal do Novo Hamburgo, né? O Inter joga aqui no domingo, é Inter e Cruzeiro de Porto Alegre, o jogo às 7h30 da noite no Estádio do Vale. O jogo tá marcado, teve pequenos prejuízos, um portão ficou torto, um dos portões de entrada. As placas de publicidade também, algumas acabaram saindo do lugar e um dos vidros do restaurante, que fica bem embaixo da Secretaria do Noia, grudado ao campo, né? O restaurante tem vista para o campo, um dos vidros estourou. Mas isso foi tudo prejuízos pequenos que já estão sendo resolvidos. O pessoal do Novo Hamburgo, a gente falou lá com o pessoal do estádio, com a assessoria também. Está tudo nos conformes, acabaram não sendo grandes prejuízos, então o jogo do Inter confirmado, marcado para acontecer no domingo 7h30 aqui no Estádio do Vale. Chico, na Sociedade de Ginástica também, a gente sabe que o Vôlei Sul vai entrar também em quadra. Foi afetado lá a estrutura, como é que ficou a situação? A Sociedade de Ginástica, eu falei agora há pouquinho também lá com o pessoal do clube,
O vendaval assustou também, assim, mas teve também, não teve grandes problemas. Lá assim. tem bastante árvores, inclusive, para quem não conhece, não sei se lá teve algum dano. Não, segundo o pessoal, acabou não tendo grandes danos. Eu acho que o foco ficou sendo mais aqui no bairro Ideal mesmo, né? Acho que acabou sendo mais concentrado. Isso. Outras cidades também ficaram afetadas, como Portão também, e parte também de um bairro de São Leopoldo. A gente Campo vai Bom conversar mais também tarde teve alguns sobre problemas. Isso, exatamente. A região foi afetada, mas aqui em Novo Hamburgo, o bairro Rio Branco e o centro acabaram, parece que não tiveram tantos problemas. A nossa sociedade ginástica, eu sei que hoje o pré-carnaval foi cancelado, né, que teria esse evento hoje à noite, mas o jogo de amanhã está marcado, normal, 8 horas da noite, vôlei sul e olímpico de Minas. O ginásio não teve nenhuma grande questão, o que deve ter, claro, o vendaval deve ter bagunçado bastante as coisas por lá, mas não teve maiores problemas com termos de árvores, de quedas, de estrutura danificada, nada disso. Tá certo. Chico, muito obrigada pelas informações. Tá certo. O estacionamento de um hipermercado aqui de Novo Hamburgo teve a cobertura caída sobre os carros, uma estrutura muito grande. Eu fui até o local conferir como estava a situação, juntamente com meu colega Marcelo Colar. Veja essas imagens. A situação aqui na Avenida Nações Unidas, em Novo Hamburgo, está um verdadeiro caos. Um toldo que fica sobre o estacionamento aqui neste supermercado desabou por completo. E informações preliminares dão conta de que cerca de 30 automóveis estariam embaixo deste toldo. E, por sorte, aparentemente ninguém ficou ferido. Entretanto, 2 ambulâncias foram chamadas. A imprensa teve a passagem barrada pela segurança do supermercado. As informações, portanto, não são confirmadas ainda. O que se sabe é que ninguém ficou ferido aparentemente. Conforme a AS Sul, 90 mil clientes estão sem energia elétrica neste momento em Novo Hamburgo, Monte Negro, São Leopoldo e cidades próximas que ainda não foram apuradas pela Companhia de Energia. Vamos conversar agora com a jornalista Francine Natasha, que foi também até os locais mais afetados pela tempestade e vai contar pra gente o que foi que ela viu. Olá, Francine, tudo bem? Tudo, não tão bem, né, como poderia estar, porque passando pelas ruas de Novo Hamburgo, que eu só dei, no caso, eu só passei por Novo Hamburgo, parece cenário, assim, de catástrofe, sabe, que a gente está acostumado. E foram apenas 8 minutos, né, Francine? 8 minutos que foram suficientes para deixar um baita de um estrago aqui na nossa cidade. A velocidade aqui em Novo do Hamburgo vento foi devastadora, Foi né? devastadora, muitos postes de luz no chão, o que deve fazer com que a gente fique sem luz por algum tempo, porque pelo menos eu praticamente passei por todos os principais bairros da cidade. Sim. E todos têm algum poste no chão. Então, até que todos sejam resolvidos, né, sejam colocados no lugar e religada a luz pela AS Sul, a gente deve ter, sim, uma noite sem luz por algum tempo, visto a quantidade de estrago que esse temporal causou e também muito destelhamento de casas. E o que mais me impressionou foi vidros quebrados em prédios. A própria prefeitura teve janelas quebradas, enfim. Outros prédios comerciais daqui de Novo Hamburgo tiveram prejuízo e as concessionárias que ficam aqui na beira da BR-116, perto aqui da sede do Jornal NH, tiveram muitos prejuízos, tendo que retirar os carros de dentro da estrutura física, porque ou caiu o teto, enfim, destelhou, sim, quebrou vidros também de fachada, de vitrine. Então, a cidade toda, de uma forma ou de outra, ela sentiu o impacto desses ventos. Das rajadas de vento. Exato. E, Francine, acho que você também deve ter visto, assim como eu, muitas placas caídas, placas metálicas e caídas sobre fios também, e próximo também as avenidas principais, como a Nações Unidas, que foi por onde a gente passou também, que você viu a estrutura ali, a cobertura sobre o estacionamento que caiu, por sorte, até para destacar. Eu conversei mesmo com uma equipe da SAMU que havia saído lá de dentro, né, do estacionamento, Francine, e eles informaram que, por sorte, pelo menos 6 pessoas tiveram lesões leves. Ótimo. E parece que também não teriam caído ou se machucado pela queda também da cobertura ali no estacionamento. O que pelo menos é uma notícia boa, porque a situação realmente, a visão é muito ruim. O caos ficou também no trânsito, era congestionamento por todo lado, árvores interditando partes também das ruas, o que fez com que daqui a pouco muitos carros tomassem... entrassem na contramão. Exatamente, utilizassem a contramão. O trânsito é uma coisa muito importante a gente frisar aqui também para quem está nos assistindo. Não adianta sair nas ruas e dirigir enlouquecidamente, como
como eu acabei presenciando nessa minha volta pela cidade. As normas de trânsito, né, elas têm que seguir, têm que ser respeitadas, por mais que as pessoas estejam abaladas, tenham tido seus estabelecimentos comerciais ou residenciais, enfim, atingidos. Não adianta causar mais um problema no trânsito. Então é importante piora tudo, exato, né, é importante ter calma, porque as pessoas não estão, ou pelo menos não estavam até meia hora atrás, quando eu estava no trânsito, respeitando as sinalizações e fazendo com que quase houvessem acidentes. Inclusive, muitos cabos também de energia elétrica estavam caídos próximo às ruas e em locais também que estavam afetados com um grande acúmulo de água. Então, por favor, tenha muito cuidado e preserve a sua vida. Não chegue perto desses locais, né, com queda de poste, com cabos caídos próximo às ruas, tá certo? Francine, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Isso, uma boa preparação na tua reportagem que vai estar amanhã na edição impressa do Jornal NH. A gente está preparando um material bem intenso para que vocês saibam tudo que aconteceu aqui em Novo Hamburgo. Exatamente. Antes de encerrar, eu quero aproveitar para dar aqui alguns telefones. Se você é morador daqui de Novo Hamburgo, então fique atento, é importante. Defesa Civil, vou dar o telefone bem devagar para você anotar. É 3587-7863. E também tem o celular 9964-3889. Corpo de Bombeiros 193 ou 3595-1123. Repetindo, 3595-1123. Brigada Militar 190, como você já sabe, ou 3587-3333. Guarda Municipal 153 ou 3524-8738. Prefeitura 156 ou 3594-9999. Comusa 3593-3400. A gente sabe que também muitos locais ficaram afetados com abastecimento de água, justamente também pela falta de energia elétrica. E por fim, AES Sul 0800 707 7272. É importante você também ter o número de cliente juntamente, né, Francine? Tá certo. Bem, esta foi a primeira edição do NH ao vivo de hoje. Nós voltamos daqui a pouco, às 8h30, com mais informações atualizadas sobre os estragos aqui em Novo Hamburgo e também em outras cidades aqui da região e explicando o que é esse fenômeno que atingiu a região. Se a sua cidade foi afetada por esse temporal e você fez algum registro com vídeos ou fotos, compartilhe com a gente pelo facebook.com/jornalnh ou você também pode enviar para o nosso e-mail editorial@sinos.net. Esperamos por você. Até mais.